Com certeza. E o que eu digo? Por que eu falo que é possível o cara abrir hoje em dia? Porque o papel, porque antigamente o contador ele tinha aquela questão de ser o guardador de papel. Então, hoje não precisa mais ter isso. Então, ele pode ter a unidade dele em qualquer lugar, ele pode empreender em qualquer lugar, ele pode pegar clientes lojas do Brasil inteiro, ele pode montar unidades no lugar onde ele quiser, porque com a questão hoje de RPs, que tudo hoje é na nuvem, e essa questão da sustentabilidade, de ele poder ter, o que eu falo? É treinar a equipe dele. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Contar. Ele prometeu e cumpriu. Já estamos recebendo novamente aqui meu amigo contador Roger Sacomani, e ele que é um empreendedor, é CEO de uma empresa de contabilidade no Brasil e nos Estados Unidos, formado pela PUC, pós-graduado em controladoria. Ele que tem uma experiência, tem a sua história de vida e uma experiência muito importante na formação de empreendedores, no apoio, no auxílio, mas, sobretudo, no conselho a grandes empresários, ao mundo empresarial. E o tema hoje é empreendedorismo. Como é que a contabilidade pode ser mola de desenvolvimento do empreendedorismo? Qual é a referência que a gente tem do profissional da contabilidade no campo e na mesa do empreendedorismo? Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu amigo Roger. Obrigado, Joaquim. É uma honra estar aqui novamente. Missão dada, missão cumprida. Estou aqui mais uma vez para participar e poder colaborar. O primeiro episódio já foi, acho que, um sucesso aí. Agora vamos tentar colaborar para o segundo agora, né? Vamos lá. Meu amigo, dizem, e a gente às vezes não só escuta muito, mas atesta, que é difícil empreender no Brasil. No Brasil, com tantas legislações, com tantas distorções da própria legislação, regras tributárias, insegurança jurídica, é difícil empreender no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, as pesquisas mostram que o brasileiro é o povo mais empreendedor do mundo. É verdade. É o povo que não descansa enquanto não faz acontecer. E empreender é fazer acontecer. Exatamente. O que seria do Brasil se não fossem os empreendedores? Exatamente. O que seria do Brasil? Então, aqui vai minha primeira provocação. Okay. É possível crescer empresarialmente no Brasil? Sim, é possível sim. É um desafio, né? Eu costumo falar que eu tiro o chapéu para o cara que é empreendedor hoje no Brasil, porque quando ele abre um CNPJ, ele não sabe o tamanho e responsabilidade que ele tem na mão. Às vezes, e aí é aquela coisa, né? Quem é o primeiro profissional a ser contratado? É o contador. Então, eu falo, o nosso papel, eu costumo dizer que a gente é o primeiro ali a ser lembrado quando o cara pensa em abrir uma empresa. Ele fala, quem que eu tenho que procurar? É um contador. Infelizmente, ele vai ter que procurar um contador. E aí, é o nosso primeiro papel. E aqui eu faço um desafio para todos da área. Gente, vamos valorizar a nossa profissão. É uma profissão que tem que ser muito bem valorizada. Venho participando de vários podcasts e eu venho sempre frisando isso e eu deixo bem claro. A nossa profissão tem que ter posicionamento. Nós vamos partir para isso, nós vamos brigar por isso. Mas vamos lá. Empreender no Brasil. É possível? Sim, é possível. Eu acho que é algo que eu empreendo, tá? O que é questão de empreender que eu deixo bem claro para os profissionais de contabilidade? Não é empreender em abrir outro negócio sem ser a contabilidade. Não. Eu acabei abrindo uma outra unidade minha fora do Brasil. Isso é empreender. Sim. Entendeu? Então, assim, e ainda tenho questões de expandir mais o escritório ainda no futuro para outros lugares aqui no Brasil. Então, tem essa expansão, essa questão de empreender, a questão de que a gente está, além de estar fomentando o mercado, a gente está... Eu digo que quando você abre uma empresa e um funcionário que você contrata, é uma família que você está colocando para dentro. É uma família que você está sustentando, ajudar a sustentar. Então, existe aquela questão que você colocou, que a nossa legislação brasileira, ela é bem complexa, realmente ela é complexa, mas o cara que souber trabalhar, o cara que souber fazer as coisas darem certo, vai conseguir sim ter sucesso. Tem sucesso. Eu consigo. Você é um homem de sucesso, muitos amigos nossos são homens de sucessos e empreendem hoje no Brasil.
Então, eu digo o seguinte, que o empreendedorismo, ainda mais para o profissional de contabilidade, eu faço aqui um desafio, que muitos contadores têm um único escritório e falam, olha, quero crescer mais. Dá! É um desafio que eu faço. Eu consegui, então se eu conseguir, Muito todo bom, mundo consegue. com certeza. Eu acho que assim, esse é o desafio das pessoas entenderem que é possível sim. O cara ter um escritório, 2 escritórios, 3 escritórios, o quanto ele quiser. Então, o empreendedorismo hoje na parte contábil, ele tem que ter essa visão, porque às vezes o cara fala, nossa, eu vou abrir um escritório, já acho, meu Deus, um escritório, é funcionário, e aí parece que o cara fica amarrado, e ele fica ali, e às vezes ele está perdendo uma oportunidade boa de conhecimento que ele tem, do know-how que ele criou, de uma expertise que ele acabou adquirindo, ele, o escritório dele, e aí ele pode passar isso para outro estado. Às vezes o cara lá do Piauí, ele fala, pô, eu queria contratar tal contabilidade, mas está longe. Às vezes eu até digo que hoje, por mais que a gente tenha a inovação, que a gente tem a questão do tá tudo na nuvem, né? Hoje Sim. eu tenho ERPs para isso, para facilitar também nosso trabalho, até a questão da sustentabilidade. Hoje tudo sem papel, sou muito uma bandeira que eu levanto muito quanto menos papel melhor, realmente. Então a questão da nuvem é algo que a gente tem que trabalhar. Então, o empreendedorismo na parte contábil, existe várias frentes ali, que ele pode pensar em abrir uma filial dele em tal estado para aquele know-how que ele adquiriu aqui, ele possa transmitir para outros estados, para outros lugares. E é possível. Muito bom, Roger. E assim, é importante a sua provocação. Os dados mostram que nós temos 530 mil profissionais da contabilidade. Uau! E algo em torno de 80 mil empresas de contabilidade. Então, veja, 530 mil profissionais, 80 mil empresas. Então, acredito que a gente poderia ter mais empresas de contabilidade, né? Poderíamos ter mais contadores empreendendo na contabilidade. É importante dizer que nós estamos falando de empreendedorismo aqui, não só voltando para o empresário contábil, mas eu quero destacar aqui o papel que o contador, o profissional da contabilidade, tem no fomento ao empreendedorismo no Brasil. Sim. Você que empreende, como já disse aqui, fora, depois eu quero trazer esse assunto aqui de como foi essa experiência de empreender fora do Brasil. Eu vou até fazer logo aqui, deixar a pergunta no ar. É mais difícil ou mais fácil do que empreender? Você vai já responder. Eu vou responder. Do que empreender no Brasil. Mas você tocou num ponto que eu queria fazer mais uma provocação. Como nós podemos nos absorver desse momento por que passa da inovação tecnológica na sustentabilidade da empresa para que os negócios possam ter mais resultados? Com certeza. E o que eu digo? Por que eu falo que é possível o cara abrir hoje em dia? Porque o papel... Porque antigamente o contador ele tinha aquela questão de ser o guardador de papel. Então, hoje, não precisa mais ter isso. Então, ele pode ter a unidade dele em qualquer lugar. Ele pode empreender em qualquer lugar. Ele pode pegar clientes, lojas do Brasil inteiro. Ele pode montar unidades no lugar onde ele quiser. Porque com a questão hoje de RPs, que tudo hoje é na nuvem, e essa questão da sustentabilidade, de ele poder ter... O que eu falo? É treinar a equipe dele. Eu volto sempre a falar isso. O contador ele não pode parar de estudar. Ele tem que estar sempre ali... estudando, sempre ali se capacitando, que eu sempre falo, para que ele possa ter não só know-how, experiência e poder também saber cobrar. Porque não adianta nada o profissional falar assim, eu não ganho dinheiro na minha área. Mas espera aí, o que você está fazendo para se capacitar? O que você está melhorando? O que você está fazendo para que você possa estar atingindo um nível de empresários, atingindo um nível de honorários que você gostaria de ter, sendo que se você está parado, se você está estagnado. Então, a minha provocação, eu falo sempre para os profissionais, temos que estar em movimento. E outra coisa que eu digo muito na questão que você colocou aqui, da questão dos Estados Unidos, eu até te respondo que, assim, tem que ter coragem. Eu falo assim, vamos pegar uma parte, alguns personagens bíblicos, assim, Davi, tem que ter coragem para fazer o que ele fez. Sim. José... também teve que ter coragem para fazer. Então, assim, eu digo o seguinte, então nós profissionais também temos que ter coragem. Tem que ter coragem de empreender, tem que ter coragem de dar o primeiro passo. Não é fácil? Não vai ser. Mas tem que ter coragem. E você fazendo as coisas certas, você fazendo as coisas com dedicação, e você se empenhando, vai dar certo. Não tem como dar errado. A não ser que, assim, algo
aconteça com alguma tragédia, uma coisa, mas nessas questões, se o cara souber trabalhar direitinho, está estudando, está fazendo tudo, não tem como. E ter coragem, pronto. Eu digo para você que vai avançar bem. Bom, e agora fala um pouquinho como foi a experiência de investir fora do Brasil. Legal. Para mim, no meu caso, foi uma experiência desafiadora, com certeza, porque quando eu fui montar o escritório, isso foi em 2018, eu fui pesquisar no mercado. Eu não encontrei ninguém que tinha. Eu perguntava para colegas e eu escutava muito isso. Você é doido? Você vai montar lá? Meu Deus, a legislação é totalmente diferente. E aí eu falei, mas eu tenho às vezes no começo era um pouco não só curiosidade, mas eu comecei a ter demanda, porque eu tive clientes que começaram a ir para os Estados Unidos, começaram a comprar casas, voltavam lá de férias com uma casa comprada. E chegavam para mim e falaram, tá aí, comprei a casa. Contabiliza. Contabiliza. Pera aí. Bota no meu imposto de renda. Exatamente, põe no imposto de renda. E aí você fica aquela coisa, fala, pera aí, eu não posso te atender. Aí que eu costumo fazer essa provocação para alguns contadores. Não parar de estudar. É um desafio para mim. Era uma coisa nova. Eu poderia falar assim, problema é seu, você vai procurar outro que faça. Não. Então, eu vou me capacitar para entender a necessidade do meu cliente, para que eu também não perca não só o cliente, mas para eu poder aprender também. Então, chega a certas situações que eu faço essa provocação para alguns contadores, que assim, temos que estar sempre atento e atender nossos clientes. Então, o que acontece? Foi um desafio. Então, eu falei, opa, tenho demanda. E eu comecei, aí era 1, 2, 3. Aí, quando eu puxei esses que já compraram a casa, eu falei, por que você comprou a casa? Ah, porque o fulano... Quem é o fulano? Quem é o contador do fulano? Ele faz isso? Ah, também não. Ah, então me indica. Então, eu comecei a criar um outro mercado. Então, eu falei, me indica que eu faço. Eu pego a sua, faço a dele, e eu pego um nicho para mim. Aí, quando você conseguir montar um nicho, eu falei, opa, é o momento de eu poder startar essa questão de montar um escritório lá. E aí foi a primeira possibilidade. E aí eu conversei, eu tenho um irmão, que ele já fala muito bem fluente em inglês, falei, ele é contador, e ele estava comigo, eu falei para ele, fiz um desafio, eu falei, vamos comigo, monta lá, você toca o escritório? Ele falou, vamos. E ele foi comigo, a gente começou a procurar escritórios lá para poder entender, contadores, lógico, da situação, e conseguimos, de fato, uma contadora que abraçou nossa ideia, abraçou nosso projeto. Contadora americana. Contadora americana. Com CPA? Com CPA. Ela é com CPA. Ela foi com... vamos supor, hoje ela é cidadã americana, mas ela era brasileira. Ela foi com 11 anos de idade. Sim. Mas ela foi totalmente alfabetizada. Formada lá. Cultura americana. Então, pensa assim, uma criança de 10 anos de idade, lógico, tem o português, mas não tem aquela questão enraizada a cultura. Então, ela está bem americanizada lá. E já com CPA e tudo. E aí foi um desafio, foi legal. Então eu falo assim, esse desafio de montar um escritório partiu de uma necessidade. Então eu sempre falo que tudo na vida se parte de uma necessidade. A partir de uma necessidade, abre caminhos. Então eu faço a provocação, porque muita gente, quando vem um desafio, abandona. Eu poderia ter feito o seguinte, não quero. Ah, não, isso não tem nada a ver comigo. Não, olha, fulano, você pode procurar outro contador, que eu não vou assumir isso. É isso que eu falo, eu desafio. Às vezes, quando você tem uma necessidade, vai atrás, vamos ver, vamos tentar correr atrás. E procura criar um nicho de mercado que também seja bom para você. É o que eu fiz, correr atrás de um nicho de mercado que também seja bom para mim. E aí, a gente foi crescendo, e graças a Deus estamos lá desde 2018. Vocês estão em Orlando, né? Orlando. Nós estamos em Orlando. Aliás, Orlando é o segundo país onde tem maior número de brasileiros, né? Acho que é Miami ali, mas a Orlando já tá dominando. Olha que a Flórida ali realmente... Sim, e eu costumo falar que os Estados Unidos parece que não, mas olha, tanto Orlando... Aí depois a gente começou a viajar ali, né? Para alguns estados, algumas cidades. Aí Boston, tem muito brasileiro em Boston. A gente encontrou muito brasileiros também, não só na região ali de Orlando, Miami. Então você começa a ver, você fala, é muita gente. Em Houston também tem... Então a gente começou a entender que o brasileiro tá lá em peso. E às vezes o cara tá lá por uma... situação que ele fala, eu preciso de um contador. E aí, o que acontece? E eu, sendo contador no Brasil, eu comecei a interagir com muitos empresários que falaram assim, eu não tô afim só de comprar uma casa lá e você tomar conta. Eu quero montar o meu negócio lá. E aí, eu quero levar meu produto para lá. Então, começo ali a gerar outras necessidades. Então, veja, olha, o Rogers colocou aqui um ponto que eu quero chamar a atenção de todos vocês. Necessidades geram oportunidades. Exatamente. Necessidades geram oportunidades. Aliás, eu vou até depois subir uma frase
no nosso Instagram, exatamente chamando a atenção dessa frase, do impacto que essa frase pode gerar. Necessidade gera oportunidade. E, na verdade, às vezes, a necessidade está na sua frente. Sim. Você termina deixando passar porque não tem o conhecimento, não está qualificado ou não tem a intenção de buscar enfrentar o desafio. Sim. E termina perdendo oportunidades importantíssimas que podem mudar destinos. Sim. E eu faço aquele desafio que você me fez do empreendedorismo contábil. Então, tem mercado. O cara que ele souber entender que para empreender, ele tem muitas frentes e muitos desafios. Aí, muitos outros eu poderia colocar aqui que vai aparecendo e você vai absorvendo. E isso você vai aumentando o seu conhecimento, você vai aumentando a sua clientela. Muitos empresários me procuraram depois disso e fizeram até um questionamento. Porque depois que dá certo, né, todo mundo fala, nossa, eu sabia que ia dar certo, né? Tipo, eu já sabia que ia dar certo. Mas no começo, ninguém falou, meu, que loucura, você vai pra lá. Aí depois que começa a dar certo, começa as coisas a andar, eu falo, nossa, eu já sabia que isso ia dar certo. Nossa, agora tá... Não, mas é tudo um desafio e ainda continua sendo sempre um desafio. Muito bom. Agora, Roger, você que... Quer dizer, todos nós nascemos com a essência de sermos vendedores. Sim. Aliás, só gera resultado quem vende. Total. Né? É claro que na profissão, às vezes na atuação da contabilidade ou qualquer profissão, há algumas anuências específicas de restrições de como você fazer o marketing, né? Como você fazer a venda, né? Porque tem toda uma questão de legislação da profissão que protege esse ambiente. Mas qual é a abordagem eficaz para construir e manter relacionamento longínquo com os clientes? Então, vender, certo, manter e se tornar a fidelização desse cliente num mercado como o nosso da contabilidade. Perfeito, Joaquim. Essa pergunta, cara, é sensacional. Vamos lá. O que eu costumo dizer muito... primeiro, a nossa profissão, realmente você falou, a gente não pode ficar divulgando, é uma coisa que não é permitido, mas o profissional ele tem que saber se vender, se valorizar. E aonde que vai isso? Vai muito do boca a boca, é muito da indicação. Hoje, infelizmente, o contador ele é muito indicado por outros empresários. Então, quando você atinge isso, mas quando que você vai ser indicado? Você tem que ser bom. Desculpa te falar isso, mas nós temos que ser bom naquilo que a gente vai pôr a mão. Você tem que ser referência. Então, se você é referência naquilo que você está oferecendo, porque eu costumo dizer o seguinte, é o servir, o contador está sempre servindo. Então, quando você é bom naquilo que você faz, você vira referência e você é procurado. Então, você não precisa sair à procura de cliente. O cliente te procura. Por quê? Porque você se torna referência. Então, eu costumo fazer essa provocação, seja referência para alguém, para algum, muito bom, para algum nicho. E nisso você sendo referência, se qualifica, mantém a qualidade, acabou. Então você vai ter ele duradouro. Você vai ter isso que você acabou de falar agora. Como que a venda começa, se mantém para conquistar e depois se manter. Muito bom, né? E agora veja só, eu queria te fazer a provocação, porque ainda que a gente não possa nós temos essas restrições, né, da venda, mas hoje é inevitável que você crie o seu canal, o seu canal na rede social, o seu canal de venda pela internet, né? Então, é possível agora você ter escalar mais o seu negócio por causa da própria abordagem da venda da internet, que não é mais uma venda de porta em porta. Então, como é que tu tem feito... Conta um pouco da tua experiência. Legal. Perfeito, Joaquim. Eu acho que assim, isso casou muito mesmo na era digital que nós estamos hoje. Eu digo que a ferramenta hoje que eu uso muito é o Instagram. Então, assim, eu tive que montar meu branding. Porque, assim, não é só o escritório. Quem está por trás de um escritório? Quem é o profissional? Quem é o contador? Então, isso eu tive que montar a minha imagem. Eu tive que montar meu branding.
Eu tive que correr atrás de mostrar quem é o profissional, quem está por trás da Rafisa. E eu montei hoje, graças a Deus, estou montando uma estrutura que é o meu brand. Vou montar, assim, realmente é importante você ter um canal para a gente se comunicar com outros contadores ou até ajudar outros contadores a crescerem. Às vezes, assim, eu nem me considero muito com referência, mas eu quero passar a minha experiência. Perfeito. Naquilo que eu estou conquistando, naquilo que eu estou almejando, naquilo que eu já passei. E eu acho que isso é importante, falar assim, ó, não erre nisso. Eu já tive experiência com isso, isso não foi legal, olha isso. Tomem cuidado com certas situações, com certos nichos de mercado, tem que tomar muito cuidado, porque a gente é muito assediado. Sim. E a gente, às vezes, até é assediado para fazer coisas que não é legal. E isso está errado. E eu falo assim, existe um princípio que a gente tem, que é um princípio de servir, mas servir honestamente, fazer a coisa correta. E não sair fazendo por qualquer preço, não se vender. Sim. Eu acho que a nossa profissão, eu vejo muita gente se vende. Não precisa se vender. Não precisa se vender. Vamos se valorizar. Isso. Vamos se valorizar. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que a gente tem capacidade para isso. Ao invés de se vender, se valorizar. Exatamente. Porque com a valorização, o seu preço, o seu valor, é trocar o preço pelo valor. Exatamente. O seu valor de mercado, o seu valor de atuação passa a ser mais reconhecido, mais respeitado. E aproveitando só para finalizar, então o que eu fiz? Eu parti muito para o Instagram. Tanto pessoal, a minha conta pessoal, eu não tinha muitos seguidores, nem almejo isso, mas é meio que natural. Sim. Porque eu comecei a me posicionar mais, a falar mais. E aí muitas pessoas começaram a enxergar e falaram, pô, é legal o que você falou, gostei disso. Pô, esse assunto, dá para você prolongar esse assunto? Dá para você trazer mais sobre esse assunto? Então, assim, a gente tem que falar. Eu acho que nós temos que, assim, existem muitas pessoas hoje na internet que às vezes eu até olho e falo, mas deixar esse cara falar, às vezes não tá nem dando certo. Pô, eu tenho muito mais conhecimento, então vamos falar. Então vamos ter a coragem de se expor, de a gente dar o primeiro passo e de começar a não querer ser referência, mas querer mostrar algo para todos. E aí eu comecei a usar ainda estou começando a expor bastante questão na rede social, e eu acho que isso é fundamental. Você sabe que eu tinha mumuita dificuldade com rede social, né? Não. Muita dificuldade. Sério? Pô, e você é um cara da comunicação. Mas ainda. eu decidi adentrar as redes sociais aqui com o nosso podcast, com o nosso Pode Contar. Que legal. E estou me familiarizando ainda no Instagram, mas eu acredito plenamente de que não há verdadeiramente um outro caminho, e aí sim com princípios, com ética, entregando o que vende, entregando o que se coloca à disposição, porque nós temos a gente enfrenta uma crise muito grande da prestação de serviço, que é a crise da não entrega. Você contrata e não recebe. Então, é muito importante tudo isso que você colocou, e eu quero aqui destacar o que absorvi do Rogers agora nesse tema do empreendedorismo. Ele trouxe aqui a coragem. E aí eu quero fazer um conceito, porque às vezes as pessoas pensam que coragem é ausência de medo. E não é. Não é. Coragem é a força para enfrentar o medo. É a força para enfrentar o medo. Porque o medo, ele é quase que natural da reação da proteção. Sim. Mas quando é que ele atua? É quando você se entrega a ele. Então, a coragem é a força, é essa energia de enfrentamento do medo. Então, você trouxe isso como uma característica do empreendedor. A inovação é de buscar criar coisas novas que, na maioria das vezes, são oriundas de necessidades. Então, necessidades geram oportunidades que mudam destinos. Exatamente. Uma necessidade que você encontrou no Brasil gerou oportunidades nos Estados Unidos e mudou destino de muitos usuários que passaram a ter seus patrimônios mais controlados e dentro de uma legalidade. Sim, exatamente. Né? E um outro ponto que você colocou, o conhecimento constante. Porque não adianta nada a oportunidade chegar e você não saber como. E você não está preparado para aquela oportunidade e nem ter condições de enfrentar o desafio. Então, esses 3 pontos são extremamente referências. Eu quero aqui, Rogers, mais uma vez te agradecer. Obrigado. A gente aprende cada vez mais. Aliás, uma das características do empreendedor é se permitir ensinar e ser ensinável.
e nós estamos aqui também para transmitir conhecimento aos nossos profissionais da contabilidade, aos estudantes, aos empresários. A nossa missão aqui é encorajar, é trazer essa energia para superar o medo e a gente poder, cada um, ganhar o seu destino com as oportunidades que são geradas. Mais uma vez, obrigado. Deixe sua mensagem final aí aos empreendedores. Bom, o que eu deixo essa mensagem é assim, ter coragem mesmo. Eu acho que a gente tem que valorizar nossa profissão. Eu vou bater isso muito em todo lugar que eu falar. Eu acho que o contador ele tem que ser valorizado, sim. Tem que ter coragem, sim, não só de empreender, coragem de falar da sua profissão, de expor o que a gente enfrenta todo dia. Então, a mensagem final é essa, é a coragem. Hoje eu diria que a pessoa tem que ser persistente e coragem. Muito bem. Gratidão, Rogers. Obrigado. E a você, nunca desista. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar.